Boa noite, galera. Hoje nós iremos continuar nossa saga no humilde canal Refletindo através do sorriso questões da filosofia para o entendimento dos acontecimentos que estão ao nosso redor em nossa sociedade. A temática de hoje é justiça em tempos de afastamento social. A primeira questão a ser colocada é: precisamos desconstruir o mito que justiça é refém do judiciário. Justiça, ela é uma palavra que sozinha ela não diz muita coisa, ela não desenvolve um desdobramento. Justiça é acompanhada com uma outra palavra forte e importante, que é social. Então, toda justiça ela é social. Se é social, tem movimento e nós participamos disso. A justiça não é especialização de um grupo pequeno de pessoas ou de instituições. A justiça é para todos. Então, é nesse sentido que observamos a necessidade de construir uma pequena reflexão sobre este tema que é extremamente relevante. E mito, pessoal, também ele é muito perigoso, independente de qualquer coisa. Eu gosto muito do Rubem Alves quando ele fala que o mito inibe pensamento e induz determinados comportamentos, sabe? Nós conhecemos outros mitos urbanos extremamente fortes, por exemplo, o mito da ciência, o mito do cientista, né? Quer dizer, se ele pensa melhor, pensa por mim, logo eu não preciso pensar. Então, quer dizer, se a justiça ela é construída nesse conceito de que justiça está relacionada com o Supremo, somente o judiciário que manipula-se a justiça, então isso gera um afastamento das pessoas da participação social. Então, assim, justiça, ela permeia os três poderes, né? Não é só uma questão de lei. Justiça está além. Justiça, com certeza, é bem maior. Então, pessoal, é legal dizer para vocês que justiça também, ela é construída com significados de outras palavras-chave necessárias para vocês entenderem com amplitude o conceito de justiça. Essas palavras como liberdade, virtude, ética e democracia, com a sustentação dessas palavras no mundo político, ela define o que seria justiça, sabe? Então, assim, todas essas palavras estão vinculadas a uma divisão da filosofia chamada filosofia política ou pensamento político. Então, são esses autores que vão utilizar da reflexão sobre estas palavras, entre outras coisas, e aqui a gente vai tentar fazer uma coxa de retalhos para relacionar com o que estamos vivendo hoje. Por exemplo, a palavra democracia, a gente tem que ter um certo cuidado, porque democracia está muito vinculado a um conceito liberal, né? Quer dizer, voto, partido, sabe? Os três poderes, essa situação toda. Isso é um conceito liberal, né? Quer dizer, mas, por exemplo, nós temos um autor, Amartya Sen, que vai dizer que a democracia é um governo por meio do debate. É necessário fazer debates, né? Quer dizer, aí a gente vai além, tá certo? E além do debate, a democracia é o espaço de solucionar conflitos. Há uma necessidade da soberania do povo e não do mercado, né? Quer dizer, a democracia é uma construção de direitos.
Então, nesse sentido, essa sensação que eu só me manifesto democraticamente quando eu voto é uma minimização muito grande, tanto do conceito de justiça quanto do conceito de democracia. Então, nós precisamos ir além, tá certo? A virtude também é uma palavra que é o que enverga e não quebra. Virtus é o fazer bem feito bom, bem, né? Então, assim, essas palavras juntas vai fazer um caldo que é relevante para a construção de uma vida boa, de um bem-estar social. E por fim dá a ética dentro dessas palavras que foi restritas agora, sabe? Ela é quando eu me deparo com o outro. Então esse é o momento da ética, pessoal. Então é preciso, a gente tem que se abster desse conceito de ética normativa. É como se a ética também fosse reclusa de um espaço, de uma instituição, sabe? A gente precisa ir além disso. Essas palavras, elas são desmembradas em grande escala, porque elas desmembradas, elas têm um valor menor. Então isso é interessante para a gente refletir. Um outro momento que a justiça nos propõe pensar são três situações. A justiça, ela é uma composição do bem-estar das pessoas, né, que tem que ser sempre aumentado, construído permanentemente para ser melhorado. A virtude, que ela é promovida. Lógico que o Estado tem que promover isso aí, sabe? As pessoas também têm que promover. Porque o assistencialismo do Estado pode ser algo também que gere uma relação de dependência. E, por último, a liberdade. Respeitar a liberdade do outro. Então, são essas palavras aí, a grosso modo, que faz com que a gente entenda um pouco mais o conceito de justiça. Como foi dito, precisamos quebrar esse mito de que justiça ela é refém, por exemplo, do judiciário. Não é. E dentro dessa nova situação que estamos vivendo, a gente pode pensar aí um conceito da construção da justiça nos nossos dias. A gente observa que o mercado ele está se tornando um espaço de moralidade. E isso é preocupante, sabe? Porque a base do mercado é a lógica do consumo, sabe? Consumir bem, o bem-estar que o mercado oferece para o indivíduo está na relação de que as pessoas precisem gerar o consumo do outro, sabe? Quer dizer, isso é muito forte. O bem-estar do indivíduo, nunca da coletividade. O Estado não vende, porque a linguagem principal do mercado é o marketing, né? A publicidade, e essa publicidade ela vende serviço, ideia ou produto de forma individual. Não se pensa consumo de forma coletiva, sempre se pensa o consumo na individualidade da pessoa. Então, quer dizer, a liberdade também é vinculada a ser livre para o consumo, sabe? Quer dizer, as pessoas não podem ter limitações para resolver seus problemas dentro desse conceito aí de liberdade. E aí chegamos ao momento de falar um pouco sobre algumas teorias sobre justiça. Nós temos uma delas que é suporte, que é o conceito de o princípio da máxima felicidade e utilitarismo. Então, o utilitarismo, vamos chamar de uma ética prática, onde existem dois grandes momentos, que é a maximização do prazer, a minimização da dor.
Então, um dos autores, né, clássicos que fala sobre utilitarismo é Jeremy Bertrand, que vai falar que não existe comunidade, essa noção de comunidade é fictícia para ele. É impossível ter uma coisa comum para todo mundo, sabe? E aí ele vai dizer que as relações sofrem consequências, as relações humanas, por isso que o utilitarismo também é conhecido como consequencialismo, se não me falha a memória. Aí, assim, se eu não posso gerar a felicidade de todo mundo, vai existir aí um grupo de pessoas, um núcleo, né, menor, que vai sofrer dor. Entenda? E aqui no Brasil é um negócio até bem pior, porque a gerar a máxima felicidade para um grupo pequeno de pessoas, mesmo que um grupo grande, né, sofra dor. Essa é a lógica do utilitarismo às avessas aqui no Brasil, sabe? Quer dizer, houve um outro teórico, Stuart Mill, que vai tentar humanizar essa filosofia utilitarista, dizendo que o princípio básico é você é livre para fazer qualquer coisa, mesmo que quando fizer sofrer tenha que ter a concessão da sociedade. E aí que é o problema, porque esse conceito de democracia, maioria, sociedade, que é misturada hoje com o conceito de mercado, quando menos espera, as pessoas estão repetindo a lógica do mercado. Isso é caracterizado como um desdobramento do mito de que justiça ela é de um lugar, de pessoas, né, ordenadas, quer dizer, pessoas consagradas para não é nem fazer justiça, mas julgar, sabe? Quer dizer, isso é uma confusão. Um outro teórico que é interessante nessa caminhada das teorias sobre justiça, John Hall, que vai falar, sobre uma teoria de justiça, que ele vai dizer que é uma tentativa de se contrapor a esse utilitarismo, né? Quer dizer, é legal, porque ele fala da necessidade da gente pensar numa sociedade justa a partir de uma ficção que é para fazer o melhor entendimento, vamos dizer assim, sabe? Quer dizer, lugar de origem. Para falar de justiça, eu tenho que entender o meu lugar de origem, vamos dizer, desse jeito. Quer dizer, se eu sou médico, eu vou trazer toda uma história, todo um jogo de símbolos, significados, e eu vou dizer que para se fazer justiça tem que ser de uma forma X. A outra pessoa que tem uma outra profissão do mesmo jeito. Então, assim, essas experiências de vida vai gerar um olhar sobre justiça, o que é justo. Então, ele diz que é necessário a gente se libertar desses preconceitos. Para discutir justiça, eu preciso ter um véu da ignorância. E esse véu da ignorância vai fazer com que você não tenha a oportunidade de pensar, tipo, nessa sociedade justa eu vou ser branco ou negro, eu vou ser alto ou baixo, cabeludo ou careca, né? Quer dizer, eu não posso escolher uma idade, sabe? Quer dizer, então, para isso se efetivar, para se discutir uma sociedade com a possibilidade de mudança, possibilidade de se tornar justo, porque você conhece de fato uma sociedade, é observar como é distribuído os bens, né? E os direitos, os bens públicos, como é construído as leis, as normas, sabe? Quer dizer, aí sim você conhece. E aí o John Hall vai falar de outras duas coisas, alguns princípios para facilitar
a objetividade disso, porque ele era um contratualista também. Ele tentou melhorar esse conceito de contrato social. Então, ele vai fazer um negócio, quer dizer, tem que ter igualdade, equidade das condições, tem que ter as oportunidades para todo mundo. Não adianta uma pessoa se candidatar a ser presidente se qualquer outro não possa também fazer a mesma coisa, sabe? Quer dizer, isso é inviável. E uma outra coisa que é importante no pensamento desse autor é a situação sobre a liberdade para as pessoas. Então, todo mundo tem que ter liberdades mínimas. Uma delas é de se expressar, de religião, né? De ir e vir, sabe? Quer dizer, essas coisas. É porque esse conceito de justiça tem dois grandes momentos para vocês entenderem com tranquilidade. É um primeiro momento que é chamado de antigo, né, que é a base, é a virtude. Um dos autores que fala sobre isso é Aristóteles. E os modernos, Kant e John Hall, principalmente, né, vão falar que ninguém, por exemplo, pode ser uma referência. Por exemplo, a vida de uma pessoa, o modo de vida de um grupo de pessoas pode ser definidora da formação de leis justas, sabe? Quer dizer, e isso é muito forte, sabe? Quer dizer, por isso que a gente trazendo isso tudo para vocês, para observar como é que é as coisas. O Brasil, ele sofre de um conceito de injustiça quase que estrutural. A injustiça social no Brasil é gritante, até mesmo porque suas origens já começa numa relação de escrava, né? Uma relação onde a indústria da escravidão, né, dizimou milhões de pessoas, e isso acarreta um distanciamento até os dias atuais, sabe? Quer dizer, e por último, uma grande referência para entender justiça, discutir justiça, é a questão do utilitarismo, mas um utilitarismo bem melhorado, vamos chamar assim. O próprio autor não se intitula utilitarista, né, o Amartya Sen, mas dentro desse conceito de maximizar o prazer e diminuir a dor, então a ideia dele é que não adianta falar de justiça se não resolver a injustiça. Porque esse princípio utilitarista, a maior rejeição é a rejeição dos direitos humanos. Tu entende isso? Quer dizer, esse conceito utilitarista é muito forte nas decisões de governos, porque eu não posso dizer que é o Estado, nas relações individuais, porque as pessoas têm cálculos, né, para fazer tal coisa, ser tal coisa, sabe? Rir da piada ruim, sabe? Mas o cara é chefe. Essas relações, né, é muito forte, sabe? Então, assim, a gente precisa, ao falar justiça, não esquecer que ela é social, sabe? Então, todas as pessoas são responsáveis por isso. Precisamos resgatar, né, trazer para um mesmo caldeirão todas as palavras-chave que são importantes, sabe? Quer dizer, como foi dito no segundo ponto desta nossa conversa hoje. Então, é essa que é a deixa para o nosso encontro de hoje. Então, justiça, ela precisa ser encorpada por todas as pessoas, né? Quer dizer, tem o Bauman que vai falar da relação entre o eu moral e o eu social. Quando o eu social é delegado a outras pessoas, o que vai gerar? Princípios corruptivos, vamos chamar assim, porque eu tiro de mim a responsabilidade
de um posicionamento sobre as coisas. Sabe, quer dizer, esse conceito que está em crise de democracia é o conceito de democracia liberal. Então, um beijo grande e até a próxima.